Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane para apresentar mais duas questões, que são questões nível ENA, tá? Então, vamos aí à primeira. A equação x² mais px mais q igual a zero tem raízes reais e opostas e não nulas. Pode-se afirmar que... Bom, a primeira coisa é chamar aqui x1 e x2, considerar como raízes, tá? E daí, pessoal, repara que as raízes são opostas e não nulas, né? Isso significa dizer que uma é simétrica da outra, né? Uma é menos a outra, tá certo? Nós podemos lembrar, para resolver essa questão, da soma das raízes, que vem de x1 mais x2. E como x1 é menos x2, eu posso escrever aqui menos x2 mais x2, e isso, claro, dá zero. Porém, essa soma, pela fórmula, é menos b sobre a. E olhando para a questão, o b da questão é esse p, né? Então, fica menos p sobre 1, que é o a aqui, ó, coeficiente x2. E isso dá zero. Portanto, isso me diz que p é zero. Se p é zero, agora vamos trabalhar com o produto das raízes, que é dado por x1 vezes x2. x1 é menos x2, então vou multiplicar por x2 e obter menos x2 ao quadrado. Mas o produto pela fórmula é c sobre a. E olhando para a equação, o c vale q e o a 1. Então, isso é menos x2 ao quadrado. Agora, repara o seguinte, ó, o q dividido por 1 é q, né? E ele é menos x2 ao quadrado. Então, qualquer número que eu escreva como sendo a raiz x2, ao ser elevado ao quadrado, vai dar um valor positivo, né? Tudo que é ao quadrado resulta em algo positivo. Mas eu tenho esse sinal aqui, ó, e esse sinal vai tornar esse resultado negativo. Então, o q vai ser o número, sim, menor do que zero. Tá certo? Então, alternativa D. P igual a zero e Q menor do que zero. Agora vamos para a questão de número 2, tá? Na questão de número 2, nós temos o seguinte. Logan faz uma pergunta a Sophie e ela responde. Para saber a hora, você deve somar a metade do tempo que falta para acabar o dia com 2/3 do tempo que já transcorreu. Então, nós sabemos aqui que um dia ele é constituído de 24 horas, não é? E vamos admitir que já transcorreu aqui x horas desse dia. Então, como ela pede para você somar a metade, então a metade é alguma coisa dividido por 2. Porém, essa alguma coisa é a metade do tempo que falta para acabar o dia. Ora, então eu tenho um dia de 24 horas, tirando as x horas que se passaram, então está faltando 24 menos x. Então, isso é a metade do tempo que falta para acabar o dia. Vou somar isso com 2/3 do que já transcorreu, que é exatamente x. E somando esses dois resultados, eu tenho um dia completo. Então, agora, eu posso perfeitamente, né, gente, ó, multiplicar aqui tudo por 6, tá? Quando eu faço essa multiplicação por 6, então fica, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 24 menos x é 72 menos 3x. Mais 6 por 3 dá 2, e 2 vezes 2x, 4x, igual a 6x, não é verdade? Então, passando esse número que é 1x para o segundo membro, eu fico com 5x, né? E isso igual a 72. Portanto, o nosso x é 72 dividido por 5. Então, vamos dividir aqui 72 por 5, tomando cuidado, porque isso aqui é hora, tá? E isso aqui é um número inteiro. Então, 72 horas dividido por 5 dá 14 horas. E quando eu multiplico, dá 70 horas. Para 72 horas, está faltando 2 horas. Correto? Só que essas 2 horas significam 120 minutos. E 120 dividido por 5 dá 24 minutos. Então, significa dizer que a hora que Sophie queria que Logan dissesse para ela trata-se de 2 horas e 24 minutos. Ora,
Mas, olhando para as alternativas, eu tenho isso em forma de PM AM, né? PM é diurno, é a parte da tarde, na verdade, e a AM é a parte da manhã. Então, aqui o item que condiz é 2 horas e 24 minutos PM, tá certo? Bem, então aí estão as duas questões e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.